Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois que Zuma acredita que finalmente vai se casar com Candinho, no dia que ela planejou como a maior vitória de sua vida, tudo começa a sair completamente do controle. O casamento, que deveria ser o último passo para ela colocar as mãos em uma fortuna, começa a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Dentro da igreja, o ambiente parece festivo, mas uma tensão pesada toma conta de tudo. Zuma está diante do altar, exibindo um sorriso que parece perfeito demais. Por dentro, ela só pensa em uma coisa: finalmente venceu. Basta terminar aquela cerimônia e toda a riqueza estará em suas mãos. Do outro lado, Candinho permanece imóvel. O olhar dele não tem alegria nem entusiasmo. Só existe peso em seu coração. Ele sente que está prestes a cometer o maior erro da sua vida. Candinho abaixa a cabeça, angustiado. No fundo, uma pergunta não para de ecoar em sua mente. Será que ele realmente deveria estar ali? Padre Lucas inicia a cerimônia com toda a solenidade. Mas até o religioso percebe que algo não está certo. Ele observa Candinho, depois olha para Zuma. E percebe claramente: o noivo não está feliz. A igreja mergulha em silêncio. Todos acompanham cada palavra do padre. Zuma recita seus votos com um sorriso nos lábios. Um sorriso exageradamente perfeito. Perfeito demais para ser verdadeiro. Enquanto fala, sua mente está longe dali. Ela pensa no dinheiro, no poder, na vida luxuosa que imagina conquistar. Padre Lucas então faz a pergunta decisiva. Se existe alguém contrário a essa união, que se manifeste agora, antes que seja tarde demais. Um silêncio sufocante toma conta da igreja. Ninguém se move, ninguém fala. Zuma respira aliviada por dentro. Ninguém descobriu nada. Tudo acabou. Mas naquele exato instante, as portas da igreja se abrem com força. Passos apressados ecoam pelo corredor principal. Todos se viram imediatamente. Celso surge, acompanhado do professor Asdrubal. Os dois caminham decididos em direção ao altar. Vieram impedir aquele casamento, custe o que custar. Celso levanta a voz. Padre, eu tenho algo a dizer. Zuma fica completamente paralisada. No mesmo instante, ela entende tudo. O chão parece desaparecer sob seus pés. Candinho olha para Celso, sem entender nada. Celso, o que você está fazendo aqui? Zuma reage imediatamente, tentando recuperar o controle da situação. Sua voz sai dura, quase desesperada. Não escute o que ele tem a dizer, Candinho. Padre, continue a cerimônia. Termine o casamento agora. Padre Lucas observa a tensão crescer diante do altar e percebe que algo muito sério está prestes a vir à tona. Ele levanta a mão, impedindo que a cerimônia continue. Não, Dona Zuma. Precisamos ouvir o que Celso tem a dizer. Aquelas palavras caem como uma sentença. Zuma sente o coração disparar. Seu sorriso desaparece. Celso então encara Candinho, com um olhar pesado. Ele respira fundo e decide revelar tudo. Candinho, eu estou aqui para reparar a maior injustiça da sua vida. A igreja inteira fica em silêncio. Samir é seu filho, sempre foi. Um murmúrio percorre os bancos da igreja. Celso continua, sem hesitar. E não sou só eu que sei disso. A Zuma também sabia. Candinho sente o mundo girar. Ele olha de Celso para Zuma, completamente perdido. Celso, mas isso eu já sei. O que você quer dizer com isso? Celso então decide abrir o jogo de uma vez. A verdade é que eu sempre soube que Samir era seu filho, durante todos esses anos, e escondi isso de você o tempo todo. Candinho congela. A traição o atinge como um golpe direto no peito. O homem simples, amigo fiel de Policarpo, fica completamente paralisado. Nesse momento, o professor Asdrubal dá um passo à frente. Ele decide completar a revelação. E Emma também sabia de tudo. Foi ela quem escondeu o menino no orfanato durante todos esses anos, impedindo que pai e filho ficassem juntos.
a revelação explode dentro da igreja. O casamento entre Zuma e Candinho praticamente se desfaz ali mesmo, diante de todos. Zuma entra em desespero. Ela começa a negar tudo, completamente fora de si. Isso é mentira, tudo mentira. Mas Celso permanece firme. Não adianta negar Zuma. Foi exatamente isso que aconteceu. Candinho, com lágrimas nos olhos, encara o primo. A dor em sua voz é evidente. Espera, isso é verdade, Celso. Você teve coragem de fazer uma maldade dessas comigo e com meu filho. Celso abaixa a cabeça por um instante. Depois admite tudo. Eu fiz isso por ganância. Nunca aceitei que Anastasia tivesse deixado toda a herança para você. Quando descobri onde o menino estava, comecei a pagar a Zuma todos os meses, para ela continuar escondendo o segredo, lá na casa dos anjos. Zuma percebe que perdeu. Seu plano, sua fortuna, tudo desmorona diante de seus olhos. Desesperada, ela corre até Samir. O menino olha ao redor, assustado com toda aquela confusão. E então, tudo sai ainda mais do controle. A igreja mergulha no caos. Zuma, completamente fora de si, toma uma decisão insana. Ela agarra Samir com força pelo braço e sai correndo da igreja. Vamos comigo, você vem comigo. Candinho entra em desespero ao ver o filho sendo levado. Meu Deus, Zuma, volta aqui, devolve o meu filho. Ele sequer consegue discutir com Celso sobre a traição. Nada mais importa naquele momento. Candinho sai correndo com todas as forças atrás deles. Precisa salvar Samir. Assim começa uma perseguição frenética pelas ruas da cidade. Samir chora desesperadamente. O menino tenta se soltar enquanto implora. Por favor, dona Zuma, me solta. O que a senhora está fazendo? Ele grita por ajuda. Candinho, Candinho. Candinho corre atrás dele sem parar. Ignora o cansaço. Ignora tudo. Só existe uma coisa em sua mente naquele momento. Salvar o próprio filho. Zuma arrasta Samir com brutalidade no meio do trânsito caótico. Carros freiam de repente. Buzinas ecoam por todos os lados. Pessoas gritam, tentando avisar do perigo. Mas Zuma não escuta ninguém. Cega pelo desespero, ela continua correndo. Candinho vem logo atrás, o coração quase saindo pela boca. O medo de perder o filho novamente o consome. Samir, espera! Deixa meu filho! No meio daquela correria enlouquecida, Samir toma coragem. O menino se vira de repente e morde a mão de Zuma com toda a força. Ai! A mulher solta um grito de dor. O aperto afrouxa e Samir aproveita aquele instante. Ele se solta e sai correndo. Candinho! O garoto corre direto para os braços do pai, buscando proteção. Mas naquele mesmo instante, uma tragédia se aproxima. Um bonde surge pelos trilhos, avançando rapidamente. Samir, no calor da fuga, não percebe o veículo pesado se aproximando. Candinho estende os braços desesperado. Samir, cuidado! Ele corre, tentando alcançá-lo, mas percebe, horrorizado, que não vai chegar a tempo. E então, acontece algo completamente inesperado. No último segundo, Zuma corre em direção ao menino. Em um impulso instintivo, quase desesperado, ela agarra Samir. Com toda a força, empurra o garoto para longe dos trilhos. Samir cai no chão, a salvo. Mas Zuma não consegue escapar. O bonde atinge violentamente. O impacto ecoa pela rua. Zuma é arremessada e cai no chão em estado gravíssimo. Um silêncio chocado toma conta do lugar. Candinho fica paralisado. Samir também. As pessoas ao redor olham, incrédulas com o que acabou de acontecer. Logo depois, o caos toma conta da cena. Populares começam a se aglomerar. Alguém grita por ajuda. Ao longe, o som de sirenes começa a se aproximar. Pouco tempo depois, Zuma é socorrida. Os paramédicos a colocam às pressas na ambulância. A corrida contra o tempo começa. Cada segundo pode decidir entre a vida e a morte. O rastro do acidente permanece visível na rua. Enquanto isso, no hospital, Zuma luta para sobreviver. Seu estado é considerado gravíssimo pelos médicos. Na emergência, ela enfrenta uma batalha dolorosa. Candinho e Samir ainda estão profundamente abalados. O que acabaram de presenciar foi brutal demais. Candinho olha para o menino, com os olhos cheios de lágrimas. A voz sai embargada. Meu Deus, como uma coisa dessas foi acontecer? Ele respira fundo, ainda em choque. A dona Zuma fez muita maldade, mas não merecia um destino assim. Samir também está devastado. Mesmo depois de descobrir todas as mentiras e os erros cometidos por Zuma, o garoto ainda guarda carinho pela mulher que o criou no abrigo. E agora, mais do que nunca. Afinal,
Ela salvou sua vida. Pai e filho permanecem juntos, profundamente aflitos. Os dois torcem, do fundo da alma, para que Zuma sobreviva. Enquanto isso, no hospital, Celso permanece ao lado dos amigos e familiares de Candinho. Mas o clima ao redor dele é pesado. Olhares de reprovação surgem de todos os lados. Todos ainda estão chocados com a revelação bombástica que ele fez. As revelações de Celso sobre o passado sombrio não destruíram apenas o casamento entre Candinho e Zuma. Elas mudaram completamente o destino de todos ao redor. E uma das pessoas mais atingidas por essa verdade foi Dita. A moça, que até pouco tempo atrás já se preparava para desistir de Candinho, estava quase convencida de seguir outro caminho. Ela pensava seriamente em construir uma nova vida ao lado de Lourival. Talvez ali pudesse encontrar a paz que sempre buscou. Em um momento de sinceridade profunda, Dita abre o coração. Lourival, eu gosto muito de você. Ela fala com carinho, mas também com tristeza. Se eu não tivesse um sentimento tão forte pelo Candinho, talvez eu realmente pudesse ficar ao seu lado e começar uma nova história. Dita respira fundo. Mas eu não posso mentir para mim mesma. Meu coração ainda pertence ao Candinho. Lourival ouve tudo em silêncio. A decepção aparece em seu rosto, mas ele não reage com raiva. Pelo contrário, ele demonstra uma grandeza de caráter admirável. Mesmo magoado, ele entende os sentimentos de Dita. Eu compreendo, Dita. Ele fala com serenidade. O coração da gente não escolhe de quem gosta. Lourival então toma uma decisão madura. Mas saiba de uma coisa. Eu vou continuar ao seu lado, como amigo, sempre que você precisar. Pouco tempo depois, Dita descobre tudo o que aconteceu na igreja. A interrupção do casamento, as revelações de Celso e o caos que tomou conta do lugar. Uma mistura de emoções invade sua mente. Por um lado, surge uma nova esperança. Agora que Candinho finalmente está livre da golpista, talvez exista uma chance real de ficarem juntos. Mas ao mesmo tempo, Dita fica profundamente decepcionada. A extensão da traição de Celso a deixa indignada. Quando finalmente o encontra, ela não consegue esconder sua revolta. Meu Deus, Celso, eu sabia que você tinha cometido erros no passado, mas dessa vez você passou de todos os limites. Ela encara o rapaz, incrédula. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Celso permanece de cabeça baixa. Ele não tenta se justificar. A culpa pesa sobre seus ombros. Tudo bem, Celso. Você não precisa dizer mais nada. Ele respira fundo, aceitando as consequências. Eu mereço qualquer punição. Celso continua, com sinceridade. Para falar a verdade, sinto até um certo alívio. Pelo menos consegui impedir o casamento da Zuma com o Candinho. Talvez agora as coisas possam voltar ao normal. Então ele revela a sua decisão. Eu vou me entregar na delegacia. Vou confessar tudo o que fiz. E estou pronto para ser preso. A determinação de Celso surpreende Dita. Ela observa o rapaz com atenção, percebendo uma mudança verdadeira em sua atitude. Com um tom mais compassivo, ela responde: Calma, Celso. Também não é assim. Você sabe como o Candinho é. É ele quem precisa decidir o que fazer. As palavras de Dita atingem Celso profundamente. Por um instante, um pequeno fio de esperança surge em seu coração. Talvez, apesar de tudo, ele ainda não esteja completamente condenado. Mesmo assim, o ambiente ao redor continua pesado. As pessoas presentes trocam olhares de reprovação. Comentários duros ecoam pelo local. Celso precisa enfrentar o julgamento silencioso de todos. E enquanto a tensão continua, uma nova notícia começa a circular. Informações atualizadas sobre o estado de Zuma chegam até o grupo. A notícia deixa todos em alerta. O estado da mulher é extremamente delicado. A vida dela está por um fio. Mesmo depois de tantas mentiras, armações e maldades, o coração generoso dos amigos e familiares de Candinho fala mais alto. Mesmo depois de tudo que Zuma fez, o rancor começa a perder força diante da gravidade da situação. A notícia do acidente se espalha e toca o coração de todos. Por um momento, mágoas e ressentimentos são deixados de lado. Amigos e familiares de Candinho se unem,
e ali mesmo começa uma corrente de oração. Uma oração sincera, carregada de emoção. Todos pedem a mesma coisa: que Zuma encontre forças para sobreviver. O acidente abalou a cidade inteira, e ninguém consegue ignorar a fragilidade da vida diante de uma tragédia assim. Pouco depois, todos se dirigem ao hospital. O clima no local é de apreensão. Entre os presentes estão até as crianças da Casa dos Anjos, acompanhadas por Zenaide. A mulher está profundamente aflita. Com os olhos marejados, ela desabafa. A patroinha não pode morrer. O que vai ser da gente sem a Zuma? Ao ouvir aquelas palavras, as crianças se aproximam. Uma por uma, elas abraçam Zenaide. O gesto simples cria um momento comovente. Todos permanecem ali, unidos, torcendo pela recuperação de Zuma. O destino da dona da Casa dos Anjos caminha para um dos desfechos mais marcantes da história, consequência de tudo o que ela mesma plantou ao longo da trama. Mas enquanto esse drama toma conta do hospital, outra revelação importante acontece neste capítulo, desta vez envolvendo Annabella. Depois de uma conversa séria entre Stella e Ernesto, o homem decide que vai se entregar. Ele promete confessar todos os crimes que cometeu. E não demora para que a verdade venha à tona. Annabella acaba descobrindo algo que muda completamente sua vida. Ernesto é seu pai. A menina fica abalada, confusa, aflita, sem saber como lidar com aquela informação. E quem precisa enfrentar essa conversa difícil é Stella. Ela se senta com a garota, tentando explicar tudo. Annabella pergunta com a voz trêmula: "Então é verdade, Stella? Ele é mesmo o meu pai?" Stella respira fundo. Ela gostaria de ter escondido esse segredo por mais tempo, mas agora não há mais como negar. "Sim, Annabella, Ernesto é seu pai." Ela continua com sinceridade. "Foi por isso que ele procurou você naquele dia. Ele queria usar você, para que eu retirasse a denúncia que fiz contra ele na polícia." Annabella tenta entender. Muitas perguntas passam pela cabeça da menina. Stella então explica novamente tudo o que Ernesto fez no passado. Todas as maldades, todos os erros, e por que decidiu esconder aquela verdade da filha. Mas Annabella não consegue esconder sua frustração. "Mamãe, eu estou cansada de mentiras." A menina fala com tristeza. "Eu sei que a senhora faz isso para me proteger, mas eu não quero que esconda mais nada de mim." Stella olha para a filha, com o coração apertado. "Você tem razão, Annabella, mas eu tenho medo." Ela segura as mãos da menina. "Eu não quero que você se aproxime daquele homem. Ernesto é perigoso. Ele é a pior pessoa que eu já conheci." Enquanto isso, Ernesto também descobre que Annabella ficou sabendo da verdade. A notícia mexe profundamente com ele. Mesmo desejando se aproximar da filha, ele entende a decisão de Stella. Ela quer manter distância, quer proteger a menina. Mas essa história ainda não termina aqui. Nos últimos capítulos, algo começa a mudar. Durante o processo de redenção de Ernesto, ele finalmente consegue se aproximar de Annabella. A relação entre pai e filha começa a nascer, lentamente. E Ernesto promete uma coisa: estar presente na vida da garota, ajudando-a sempre que ela precisar. Mesmo depois de tudo que Zuma fez, o rancor começa a perder força diante da gravidade da situação. A notícia do acidente se espalha e toca o coração de todos. Por um momento, mágoas e ressentimentos são deixados de lado. Amigos e familiares de Candinho se unem, e ali mesmo começa uma corrente de oração. Uma oração sincera, carregada de emoção. Todos pedem a mesma coisa: que Zuma encontre forças para sobreviver. O acidente abalou a cidade inteira, e ninguém consegue ignorar a fragilidade da vida diante de uma tragédia assim. Pouco depois, todos se dirigem ao hospital. O clima no local é de apreensão. Entre os presentes estão até as crianças da Casa dos Anjos, acompanhadas por Zenaide. A mulher está profundamente aflita. Com os olhos marejados, ela desabafa. "A patroinha não pode morrer. O que vai ser da gente sem a Zuma?" Ao ouvir aquelas palavras, as crianças se aproximam. Uma por uma, elas abraçam Zenaide. O gesto simples cria um momento comovente. Todos permanecem ali, unidos, torcendo pela recuperação de Zuma. O destino da dona da Casa dos Anjos caminha para um dos desfechos mais marcantes da história, consequência de tudo o que ela mesma plantou ao longo da trama. Mas enquanto esse drama toma conta do hospital, outra revelação importante acontece neste capítulo, desta vez envolvendo Annabella. Depois de uma conversa séria entre Stella e Ernesto, o homem decide que vai se entregar.
ele promete confessar todos os crimes que cometeu. E não demora para que a verdade venha à tona. Annabella acaba descobrindo algo que muda completamente sua vida. Ernesto é seu pai. A menina fica abalada, confusa, aflita, sem saber como lidar com aquela informação. E quem precisa enfrentar essa conversa difícil é Stella. Ela se senta com a garota, tentando explicar tudo. Annabella pergunta com a voz trêmula: "Então é verdade, Stella? Ele é mesmo o meu pai?" Stella respira fundo. Ela gostaria de ter escondido esse segredo por mais tempo, mas agora não há mais como negar. "Sim, Annabella, Ernesto é seu pai." Ela continua com sinceridade. "Foi por isso que ele procurou você naquele dia. Ele queria usar você, para que eu retirasse a denúncia que fiz contra ele na polícia." Annabella tenta entender. Muitas perguntas passam pela cabeça da menina. Stella então explica novamente tudo o que Ernesto fez no passado. Todas as maldades, todos os erros, e por que decidiu esconder aquela verdade da filha. Mas Annabella não consegue esconder sua frustração. "Mamãe, eu estou cansada de mentiras." A menina fala com tristeza. "Eu sei que a senhora faz isso para me proteger, mas eu não quero que esconda mais nada de mim." Stella olha para a filha, com o coração apertado. "Você tem razão, Annabella, mas eu tenho medo." Ela segura as mãos da menina. "Eu não quero que você se aproxime daquele homem. Ernesto é perigoso. Ele é a pior pessoa que eu já conheci." Enquanto isso, Ernesto também descobre que Annabella ficou sabendo da verdade. A notícia mexe profundamente com ele. Mesmo desejando se aproximar da filha, ele entende a decisão de Stella. Ela quer manter distância, quer proteger a menina. Mas essa história ainda não termina aqui. Nos últimos capítulos, algo começa a mudar. Durante o processo de redenção de Ernesto, ele finalmente consegue se aproximar de Annabella. A relação entre pai e filha começa a nascer, lentamente. E Ernesto promete uma coisa: estar presente na vida da garota, ajudando-a sempre que ela precisar.